2. O genocídio da classe trabalhadora. Das teorias de Marx à retórica dos regimes comunistas totalitários, tudo está repleto com o princípio da dependência do proletariado dos trabalhadores e camponeses e com promessas de representar seus interesses. Mas na prática foi a classe trabalhadora quem sofreu os maiores abusos sob o sistema comunista. A. A repressão aos trabalhadores e camponeses soviéticos. Em 1918, depois que Lenin encerrou ilegalmente a Assembleia Constituinte, os trabalhadores foram os primeiros a resistir à ditadura comunista. Protestando contra a dissolução da Assembleia, dezenas de milhares de trabalhadores de Petrogrado e Moscou realizaram marchas e manifestações. Soldados bolcheviques reprimiram a agitação com força letal, atirando nos manifestantes e cobrindo as ruas de Petrogrado e Moscou com o sangue dos trabalhadores. O maior sindicato do país, a União Russa dos Ferroviários, anunciou uma greve em protesto contra o golpe bolchevique e recebeu amplo apoio de muitas outras organizações trabalhistas. Assim como fez com os trabalhadores de Petrogrado e Moscou, o Partido Comunista da União Soviética abateu os grevistas com suas forças armadas, e a União Russa e outros sindicatos independentes foram proibidos. As organizações trabalhistas restantes foram gradualmente obrigadas a se submeterem ao controle do Partido Comunista da União Soviética. Na primavera de 1919, trabalhadores famintos em cidades por toda a Rússia realizaram greves diversas vezes para exigir as mesmas rações que os soldados do Exército Vermelho, os direitos à liberdade de expressão e a eleições democráticas, e a abolição dos privilégios políticos concedidos aos comunistas. Todos estes movimentos foram controlados pela Cheka, uma polícia secreta que prendeu ou fuzilou os grevistas. No verão de 1918, a Rússia enfrentou uma imensa escassez de alimentos devido à guerra civil em curso. Em junho, com o país à beira da fome, Lenin enviou Joseph Stalin para Tsaritsyn para confiscar grãos da bacia do Volga, tradicionalmente uma terra farta da agricultura russa. A tirania do Partido Comunista da União Soviética instigou a resistência dos camponeses. Em agosto de 1918, os camponeses da região de Penza organizaram uma revolta armada e o tumulto rapidamente uniu as regiões próximas. O Partido Comunista da União Soviética enviou tropas para suprimir as revoltas e Lenin enviou um telegrama aos bolcheviques de Penza. Essa é a tradução do historiador britânico Robert Service do telegrama original em russo. Enforque e certifique-se de que o enforcamento ocorra diante dos olhos do povo. Não menos que 100 proprietários de terras conhecidos, homens ricos, parasitas. Publique seus nomes, saqueie toda a safra deles, escolha reféns de acordo com o telegrama de ontem. Façam de tal forma que por centenas de quilômetros nos arredores as pessoas possam ver, tremer, saber, gritar. Antes da Revolução de Outubro, Tambov era uma das províncias mais ricas da Rússia. Para confiscar seu alimento, a União Soviética organizou muitas equipes de requisição de grãos e as enviou para a região. Mais de 50 mil agricultores de Tambov formaram milícias locais para lutar contra as equipes de requisição do Partido Comunista da União Soviética. Em junho de 1921, diante da tarefa de suprimir a rebelião de Tambov, o regime soviético sugeriu que o comandante militar Mikhail Tukhachevsky combatesse os revoltados com gás venenoso. O uso de armas químicas por Tukhachevsky, junto a incêndios que queimaram toda a região, deixou muito de Tambov completamente desolada. Cerca de 100 mil camponeses de Tambov que participaram da resistência e seus parentes foram presos ou exilados. Cerca de 15 mil pessoas morreram na insurgência. A carnificina generalizada na União Soviética serviu como um modelo abrangente para a vindoura perseguição do Partido Comunista Chinês aos trabalhadores e camponeses da China. B. Seguindo o modelo soviético. A China tem uma cultura vasta e profunda, com uma história de 5.000 anos. Seu povo é imerso pela tradição de adorar deuses e reverenciar o divino. O espectro do comunismo, incapaz de conquistar 5.000 anos de tradição usando apenas a conspiração, lidou com a cultura tradicional chinesa usando violência sistemática. O Partido Comunista Chinês alvejou as elites da sociedade, que agiam como baluartes da cultura tradicional. Destruiu os artefatos físicos da civilização chinesa e mutilou as conexões entre o povo chinês e seus deuses.
O legado da tradição chinesa foi substituído por uma cultura do partido, a ser disseminada entre os sobreviventes dos genocídios do PCC, transformando os jovens em traiçoeiras crias de lobo, que agem como peões do espectro na destruição contínua da humanidade. Imediatamente após assumir o poder, o PCC começou a inventar inimigos, a começar pelo assassinato das elites. No campo, massacrou latifundiários e nobres. Nas cidades, matou empresários, criando uma atmosfera de terror e saqueando a riqueza da sociedade civil. Para incitar os camponeses a matar latifundiários e agricultores ricos e a apoiar o novo regime comunista, o PCC implementou a chamada Reforma Agrária, que prometeu ao campesinato sua própria terra. Mas depois de assassinar os proprietários das terras, o PCC alegou que a terra deveria ser entregue aos camponeses na forma de cooperativas. Na prática, significava que a terra ainda não pertencia aos camponeses. Em março de 1950, o PCC emitiu a Diretriz para a Supressão Estrita de Elementos Contra-Revolucionários, também conhecida como a Campanha para Suprimir Contra-Revolucionários, que ocupava-se em matar os proprietários e camponeses ricos no interior. O PCC anunciou que, ao final de 1952, mais de 2,4 milhões de contra-revolucionários haviam sido eliminados. Na verdade, mais de 5 milhões de pessoas, representando quase 1% do total da população chinesa, haviam sido assassinadas. Depois de matar os latifundiários e camponeses ricos no interior, o PCC lançou as campanhas 3 Anti e 5 Anti para assassinar moradores ricos nas cidades. Somente em Xangai, 876 pessoas cometeram suicídio durante o movimento entre janeiro e abril de 1951, segundo estatísticas incompletas. Entre eles, muitos capitalistas cometeram suicídio com todos os seus familiares. O PCC não parou com o extermínio de latifundiários e capitalistas. Também roubou a riqueza de camponeses, pequenos comerciantes e artesãos. Após a carnificina generalizada, a grande maioria da classe trabalhadora permanecia pobre. (3) A brutalidade absoluta do Partido Comunista. A. Atrocidades do comunismo soviético. Gulags. A inspiração para os campos de morte de Hitler. Em 5 de setembro de 1918, Lenin ordenou a criação do primeiro campo de concentração soviético nas Ilhas Solovetsky, para encarcerar, torturar e assassinar presos políticos e dissidentes que se opuseram à Revolução de Outubro. O Partido Comunista da União Soviética, na sequência, construiu uma constelação de campos de concentração em toda a União Soviética, os notórios Gulags, campos de trabalho da era stalinista. O sistema Gulag, o termo Gulag sendo uma abreviatura em russo para Administração Geral de Campos e Colônias de Trabalho Corretivo, cresceu a uma escala monstruosa sob a liderança de Stalin, enquanto o Partido Comunista da União Soviética intensificava seu terror político e realizava expurgos ainda maiores. À época da morte de Stalin, em 1953, havia 170 departamentos de Gulag, administrando mais de 30 mil campos individuais espalhados por toda a União Soviética, no que Alexander Solzhenitsyn notoriamente nomeou o arquipélago Gulag em seu livro homônimo. Em seu trabalho documental, Solzhenitsyn listou 31 métodos diferentes usados pela polícia secreta soviética para esgotar as forças de seus prisioneiros e forçá-los a confessar qualquer crime. Aqueles enviados ao Gulag sofriam de uma constante escassez de alimentos e roupas enquanto eram forçados a realizar trabalhos penosos por de 12 a 16 horas por dia no frio congelante do inverno russo. O número de mortos foi enorme. Muitas pessoas foram presas junto de toda a família, com maridos encarcerados e esposas exiladas. Nem mesmo os idosos, alguns já na casa dos 80 anos, foram poupados. Os condenados variavam, desde elites do alto escalão do partido, líderes de Estado e comandantes militares, a cidadãos completamente comuns de toda a sociedade civil, incluindo crentes religiosos, engenheiros, técnicos, médicos, alunos, professores, operários fabris e camponeses. É comum as pessoas acreditarem que os campos de concentração foram uma criação nazista, mas na realidade o sistema Gulag soviético foi o precursor de formas semelhantes de repressão em todo o mundo, em regimes comunistas e não comunistas.
De acordo com o ex-oficial da inteligência militar soviética e conhecido historiador Viktor Suvorov, antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler enviou oficiais da Gestapo à Rússia para conhecer e estudar a experiência acumulada pelos soviéticos na construção do Gulag. De acordo com estimativas conservadoras, mais de 500 mil prisioneiros morreram no sistema Gulag entre 1930 e 1940. Durante os anos de terror de Stalin, antes da guerra, o sistema foi dissolvido em 1960. Em 2013, um site da mídia estatal russa relatou que mais de 15 milhões de pessoas foram condenadas e presas nos campos de trabalho do Gulag, e mais de 1,5 milhão morreram. Mortes por inanição. Os regimes comunistas muitas vezes mataram gente através da fome. Entre 1932 e 1933, a região da Ucrânia sofreu de uma fome genocida generalizada, conhecida como o Holodomor, causado pelo regime soviético. Após a Guerra Civil, a agricultura coletiva compulsória do Partido Comunista da União Soviética encontrou resistência generalizada do campesinato ucraniano. Para lidar com isso, o regime soviético classificou a maioria dos agricultores habilidosos como kulaks e exilou-os na Sibéria Ocidental e nas repúblicas da Ásia Central. A remoção dos kulaks foi uma perda imensa para a agricultura ucraniana e, em 1932, a produção despencou. No inverno entre 1932 e 1933, o governo soviético cortou o fornecimento de alimentos para a Ucrânia e ergueu cercas de segurança ao longo das fronteiras da República. No início, ucranianos sobreviveram com os vegetais e batatas estocados em suas casas, mas estes logo foram confiscados pelas autoridades do partido. Um grande número de agricultores morreu de fome. Em desespero, as pessoas alimentavam-se de carcaças desenterradas de gatos, cães e gado, e até do canibalismo. As autoridades impediram os provincianos de viajar para as cidades em busca de comida. Muitas pessoas morreram de fome caminhando ao longo das ferrovias. A fome do Holodomor fez de mais de 1 milhão de crianças ucranianas órfãs. Muitas delas ficaram desabrigadas, e não havia escolha a não ser mendigar por comida nas cidades. Para eliminar esse constrangimento, Stalin assinou ordens autorizando a polícia a fuzilar crianças de até 12 anos. As estimativas do total de mortos durante o Holodomor variam de cerca de 2,5 milhões a 4,8 milhões de pessoas. Durante a fome, os corpos das vítimas podiam ser vistos por toda parte nas ruas de Kharkov, a capital ucraniana. O grande terror chega à elite soviética. O propósito do espectro comunista é destruir toda a humanidade, incluindo eventualmente seus próprios seguidores. Isso aconteceu durante a era stalinista, enquanto o Partido Comunista da União Soviética realizava expurgos sangrentos entre seus próprios escalões. A partir de 1928, Stalin alvejou os escalões superiores da liderança comunista. Dos 1966 delegados ao 17º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1934, 1.108 foram presos sob a acusação de atividade contra-revolucionária. Dos 139 membros do Comitê Central eleitos no 17º Congresso, 4 em cada 5 foram fuzilados. O Politburo soviético elegeu 31 membros entre 1919 e 1935, dos quais 20 foram mortos nos expurgos de Stalin. Lavrenti Beria, chefe da polícia secreta de Stalin, disse uma vez: "Mostre-me o homem e eu encontrarei o crime." Exceto Stalin, todos os integrantes do Politburo à época da morte de Lenin em 1924, Lev Kamenev, Grigory Zinoviev, Alexei Rykov, Mikhail Tomsky e Leon Trotsky, foram executados ou assassinados até 1940. Nenhuma alçada da sociedade foi poupada pelo grande terror. Repressão nos campos da religião, da ciência, da educação, da academia e das artes precedeu os expurgos que assolaram a elite militar e política. As principais vítimas do terror de Stalin foram os cidadãos soviéticos comuns. Quantos foram presos, mortos, encarcerados ou exilados por Stalin no grande terror? Ainda hoje não há registros ou respostas cabais. Na véspera da dissolução da União Soviética em junho de 1991, o chefe da KGB, Vladimir Kryuchkov, disse que entre 1920 e 1953, cerca de 4,2 milhões de pessoas foram, citando, suprimidas, incluindo 2 milhões somente durante o Grande Terror. Alexander Yakovlev,
um político reformista na era soviética e sob Yeltsin, disse em uma entrevista de 2000 que as vítimas da repressão stalinista totalizavam pelo menos 20 milhões. B. Atrocidades do PCC. De 1949, o ano em que o regime do Partido Comunista Chinês, ou PCC, foi estabelecido, a 1966, dezenas de milhões de chineses perderam a vida na campanha para suprimir contra-revolucionários, nas campanhas 3 anti e 5 anti, na campanha antidireitista e na grande fome causada pelo grande salto para a frente. Esse período foi seguido por lutas sangrentas dentro do PCC. Conforme uma nova geração de chineses criados para serem filhotes de lobo ateus, doutrinados pela educação e pela cultura comunista do partido atingia a maioridade, o espectro comunista lançou uma campanha de carnificina e destruição ainda mais desenfreada, para erradicar 5.000 anos de cultura tradicional chinesa. A Grande Fome Chinesa. Entre 1959 e 1962, a China passou pela fome mais genocida da história. Para enganar o mundo, o PCC ainda afirma que foram 3 anos de desastres naturais. Na verdade, em 1958, o PCC iniciou rapidamente o movimento da Comuna Popular e a campanha do Grande Salto para a frente. Esses esquemas ferozes, que esgotaram os estoques de alimento e dizimaram a produção agrícola chinesa, foram sustentados por uma infinidade de relatórios falsos, escritos por funcionários em todos os níveis de liderança, das regiões rurais às cidades. O PCC usou esses relatórios como justificativa para confiscar grãos dos camponeses, que foram obrigados a entregar sua comida, sementes e ração animal ao regime. Os órgãos administrativos do PCC em todas as alçadas enviaram delegados para o campo. Eles usaram tortura e interrogatórios para arrancar as últimas migalhas de comida dos camponeses condenados. Seguindo o exemplo dado pelos comunistas soviéticos, o PCC impediu que os aldeões fossem às cidades em busca de comida, causando a morte em massa de famílias e até mesmo aldeias inteiras. O canibalismo era generalizado, e os cadáveres das vítimas da fome abundavam pelo campo. Quando os camponeses eram vistos roubando para sobreviver, eram mortos. O grão apreendido pelo governo foi vendido por grandes quantidades de armamento soviético ou por ouro, que o PCC usava para pagar dívidas, enquanto fechava os olhos para a perda de vidas chinesas. Em apenas 3 anos, a Grande Fome Chinesa exterminou dezenas de milhões de pessoas. A Revolução Cultural, Carnificina Fanática e Genocídio Cultural. Em 16 de maio de 1966, o PCC publicou o aviso do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que marcou o início da Revolução Cultural. Em agosto, com os filhos de altos oficiais do PCC como líderes, alunos de escolas secundárias de Pequim agruparam-se na Guarda Vermelha. A facção devastou Pequim em um frenesi de saques, assaltos e mortes. Ao final do mês, conhecido como Agosto Vermelho, milhares de pessoas em Pequim haviam sido assassinadas. No distrito de Daxing, em Pequim, 325 pessoas foram mortas em 6 dias entre 27 de agosto e 1º de setembro, em 48 brigadas de produção de 13 comunas populares. A idade dos mortos ia de apenas 38 dias até 80 anos, e 22 famílias foram executadas por completo. A Guarda Vermelha espancava suas vítimas com cacetetes e também as esfaqueava ou estrangulava. Matavam bebês e crianças de colo pisando em uma perna e rasgando a vítima ao meio. Enquanto o espectro do comunismo dirigia as pessoas a espancar e matar, ele erradicou sua compaixão humana, realizando nelas uma lavagem cerebral com o slogan de tratar o inimigo com a crueldade torpe do inverno indomável. A cada crime contra a humanidade, o PCC expulsava a cultura tradicional e a virtude moral dos chineses. Envenenadas pela cultura do partido, muitas pessoas tornaram-se instrumentos de assassinato. Quando a maioria das pessoas vê ou aprende a respeito dos atos sanguinários do Estado comunista totalitário, ficam absolutamente confusas sobre como alguém poderia decair a tal barbárie desumana. A verdade por trás do fato é que estavam possuídos por demônios podres e espíritos degenerados controlados pelo espectro comunista. Estimar a perdição da Revolução Cultural é uma tarefa assustadora. A maioria dos estudos sugere um número mínimo de 2 milhões de mortes. R.J. Rummel, um acadêmico americano que pesquisou o genocídio, escreveu em seu livro China's Bloody Century
que a Revolução Cultural ceifou a vida de 7,73 milhões de pessoas. Dong Baoxun, um professor adjunto da Universidade de Shandong, na China, e Jin Longjia, vice-diretor do Gabinete de Pesquisa de História do partido em Shandong, publicaram um livro em 1997 intitulado Exonere os Inocentes, Reabilite os Injustamente Acusados e Condenados. Lá citava Ye Jianyin, o vice-presidente do Comitê Central do PCC, com as seguintes declarações, feitas durante a cerimônia de encerramento da Conferência Central do Trabalho em 13 de dezembro de 1978. 2 anos e 7 meses de ampla investigação pelo Comitê Central determinaram que 20 milhões de pessoas morreram na Revolução Cultural, mais de 100 milhões sofreram perseguição política e 800 bilhões de yuans foram desperdiçados. De acordo com as obras selecionadas de Deng Xiaoping, de 21 a 23 de agosto de 1980, o líder do PCC, Deng Xiaoping, concedeu 2 entrevistas à jornalista italiana Oriana Fallaci no Grande Salão do Povo. Fallaci perguntou-lhe: quantas pessoas morreram na Revolução Cultural? Deng respondeu: quantas pessoas realmente morreram na Revolução Cultural? O número é astronômico, jamais poderá ser estimado. Deng descreveu um caso típico. Kang Shan, o chefe da polícia secreta do PCC, acusou o secretário do partido da província de Yunnan, Zhao Jianmin, de traição e de ser um agente do Kuomintang. Zhao não só foi preso, mas sua derrocada também impactou 1,38 milhões de pessoas em toda a província, das quais 17 mil foram perseguidas até a morte e 60 mil foram espancadas até se tornarem aleijadas. Mal sem precedentes, a perseguição ao Falun Gong. Décadas de violência assassina e doutrinação ateísta pelo Partido Comunista Chinês geraram um impacto imenso no alicerce moral da sociedade, arrastando-a muito abaixo dos padrões exigidos pelos deuses para a humanidade. Mesmo muitos daqueles que ainda acreditam em deuses são ignorantes da fé genuína, dado que estão encurralados nas organizações religiosas fraudulentas controladas pelo PCC. Se a situação continuar a se degenerar, a humanidade enfrentará a extinção certa, como profetizado nos textos sagrados de todas as civilizações antigas. Durante a primavera de 1992, para restaurar a moralidade humana e oferecer um caminho para a salvação, o Sr. Li Hongzhi ensinou o Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, uma prática espiritual baseada na crença nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. Sendo de fácil aprendizado, o Falun Gong se disseminou pela China em poucos anos, conforme praticantes, junto de seus parentes e colegas, experimentavam milagres na melhoria da sua saúde e caráter. Dezenas de milhões de pessoas adotaram a prática na China e em todo o mundo. Com tantas pessoas praticando o cultivo no Falun Gong e atendo-se a padrões mais elevados, a sociedade começou a redescobrir suas orientações morais. Mas o espectro do comunismo é obcecado por impedir que o homem seja salvo pelo Criador. Ele destruiu as culturas tradicionais e corrompeu os valores morais humanos. Naturalmente, ele vê o Falun Gong como seu maior adversário. Em julho de 1999, o então líder do PCC, Jiang Zemin, unilateralmente ordenou a perseguição sistemática do Falun Gong e de seus praticantes. Em uma campanha brutal que abarcou a totalidade da China, o PCC aplicou todos os métodos imagináveis em seus esforços para cumprir a diretiva de Jiang. Mate-os fisicamente, leve-os à falência financeira e arruine suas reputações. Mídias do partido submeteram o povo chinês a propaganda incessante, repleta de ódio e calúnia ao Falun Gong, rejeitando seus princípios de verdade, compaixão e tolerância em favor da falsidade, maldade e luta. O espectro maligno levou a sociedade a novos níveis de degeneração moral. Em uma atmosfera de ódio e repressão que se reativava da dormência, o povo chinês fez vista grossa à perseguição ocorrendo ao seu redor, traindo budas e deuses. Alguns sacrificaram suas consciências e participaram da campanha contra o Falun Gong, ignorantes do fato de que haviam se condenado no processo. O espectro comunista não limitou a perseguição à China. Ele silenciou as nações do mundo livre enquanto o regime comunista deflagrou um frenesi de detenção, assassinato e tortura de praticantes de Falun Gong. Essencialmente subornado com incentivos econômicos, o mundo livre aceitou as mentiras do partido
dando aos perseguidores carta branca para cometer os crimes mais nefastos. Na perseguição ao Falun Gong, o PCC introduziu um mal nunca antes visto: extração forçada de órgãos de pessoas vivas. Como o maior grupo de pessoas presas por sua fé na China, praticantes do Falun Gong são mortos a pedido, abertos nas mesas de operações de hospitais públicos e militares, e seus órgãos são vendidos por dezenas ou centenas de milhares de dólares. Em 7 de julho de 2006, os advogados canadenses David Matas e David Kilgour, o ex-secretário de Estado canadense para a Ásia e o Pacífico, publicaram um relatório intitulado Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs. Examinando 18 tipos de evidências, eles esclareceram sobre a monstruosidade do PCC, chamando-a de uma forma repulsiva de mal, nova neste planeta. Matas e Kilgour, trabalhando com investigadores internacionais, publicaram o relatório Uma Atualização para The Slaughter e Bloody Harvest, em junho de 2016, com mais de 680 páginas e contendo mais de 2.400 referências, comprovou, além de qualquer dúvida, a realidade e a escala da extração de órgãos de prisioneiros vivos realizada pelo regime comunista chinês. Em 13 de junho de 2016, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a Resolução 343, exigindo que o PCC traga fim imediato à extração forçada de órgãos de praticantes de Falun Gong e outros prisioneiros de consciência. O lucrativo negócio de transplante de órgãos gerou fundos para a perseguição ao Falun Gong e atraiu clientes da China e de todo o mundo, tornando-os parte do genocídio do PCC. 4. A exportação do terror vermelho. A introdução do Livro Negro do Comunismo fornece uma estimativa aproximada do total de mortes por regimes comunistas em todo o mundo. Confirma um número de 94 milhões, incluindo o seguinte: 20 milhões na União Soviética, 65 milhões na China, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão na Europa Oriental, 150 mil na América Latina, principalmente em Cuba, 1,7 milhões na Etiópia, 1,5 milhões no Afeganistão, 10 mil devido ao Movimento Comunista Internacional e os partidos comunistas não governantes. Além da Rússia e da China, regimes comunistas menores mostraram-se não menos dispostos a envolverem-se no mal absoluto. O genocídio cambojano é o mais extremo assassinato em massa executado por um governo comunista. De acordo com diversas estimativas, o número de cambojanos mortos pelo regime do Khmer Vermelho de Pol Pot varia de 1,4 milhões a 2,2 milhões, até 1/3 da população do Camboja à época. Entre 1948 e 1987, os comunistas norte-coreanos mataram mais de 1 milhão de seu próprio povo, através do trabalho forçado, de execuções e do internamento em campos de concentração. Na década de 1990, a fome matou entre 240 e 420 mil pessoas. No total, entre 600 mil e 800 mil norte-coreanos faleceram por mortes não naturais entre 93 e 2008. Depois que Kim Jong-un chegou ao poder, ele cometeu assassinatos mais evidentes, com vítimas incluindo altos oficiais e seus próprios parentes. Kim também ameaçou o mundo com uma guerra nuclear. Em apenas um século, desde a ascensão do primeiro regime comunista na Rússia, o espectro maligno do comunismo assassinou mais pessoas nas nações sob seu governo que o total de mortos em ambas as guerras mundiais. A história do comunismo é uma história de assassinato, e cada página é escrita com o sangue de suas vítimas.